Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay. Se você não me conhece, o meu canal é novo por aqui. Eu sou dona do vlog da Thay. E o objetivo desse canal é mostrar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história de vida, sobre o meu processo de superação com a depressão, sobretudo nesse processo de quarentena. E aí eu recebi muitas perguntas, foram mais de 50 perguntas, que vão me ajudar a fazer o vídeo contando mais em pormenores como foi meu processo de vinda para Portugal com depressão, como foi o meu processo de diagnóstico, como foi o meu processo e como é o meu processo de tratamento e como tem sido lidar com todas essas questões de depressão e ansiedade durante a quarentena. E, sobretudo, eu vou fechar falando um pouco de como eu lido com as questões e como que eu me coloco numa posição de caminhar em direção à superação dessa doença. Então vamos lá, solta a vinheta. Como foi sua mudança para Portugal? Foi extremamente, meticulosamente planejada. 2016. Bem, eu não tinha trabalho, em 2017 eu passei no concurso, eu juntei dinheiro, com muita regularidade, muita responsabilidade, daí participei do processo seletivo, que iniciou-se em janeiro de 2018, passei, vim em agosto de 2018 e tô até agora aqui. Como se adaptou aí em Portugal e se você pensou em ir morar em algum outro país? Pessoal, quando eu vim para Portugal pela primeira vez, eu me apaixonei por esse país. Eu não pensei em morar em outro país, até porque eu já conhecia Portugal, eu já sabia como seria a vida aqui. Eu tinha alguns documentos portugueses, eu já tinha conta no banco, eu conhecia a pessoa que ia me alugar a quarto, né? Porque que os estudantes alugam são quartos e convivem como uma república no Brasil. E daí eu sempre pensei em voltar para cá. Tinha em mente qual mestrado que eu gostaria de fazer, poderia pagar, então eu tô aqui até hoje nessa. Vamos lá. Experiência de uma brasileira vivendo em Portugal. Como foi a minha adaptação em outro país, principalmente com relação a questões raciais e de gênero? Essas duas eu passei a entender como que é a vida de uma brasileira aqui, uma pessoa, mulher, negra. Eu passei a entender como que é a vida de uma brasileira aqui, uma pessoa, mulher, negra, estudante trabalhadora, que é o meu caso. E fui entender as questões raciais e de gênero. Por exemplo, muitos portugueses chamam negros mais escuros de pretos. Cheiro de preto, trabalho de preto, fulano é preto. Como que preto é isso, preto é aquilo, é assim, assim, assado. Eu não sou vista como negra, é engraçada, né? Porque essa questão do colorismo aqui é muito mais acentuada do que no Brasil. Eu sou vista como uma pessoa... Eu não lembro o termo que eles falam, mas mais bronzeada, mais coradinha. Eu ouvi outro dia de um colega Colega não. E nisso estávamos falando de mim e de uma colega que tem uma tonalidade de pele muito mais escura. Que ele comparava nós dois, que não se importava de ter a minha tonalidade, mas subentendia que se importava de ter a tonalidade de pele dela. Isso me chocou muito, 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 muito mesmo, porque, gente, eu sou negra, por mais que eu tenha uma tonalidade de pele mais clara, por favor, não venha falar pra mim que eu não sou negra, tá bom? Porque eu experiência, eu sofri xenofobia. A menina que trabalhava comigo, ela não gostou de mim. Não gostou, simplesmente porque eu era brasileira. Ela era responsável pelo meu treinamento, eu ia ficar no lugar dela. Ela abusou da minha pouca estabilidade emocional para fazer o que quis e falar o que quis. Então ela não me permitia aprender, ela não me permitia exercer a função. Chegou um ponto que a chefe e ter até atitudes mais grosseiras, mais agressivas, Isso porque eu não conseguia evoluir no meu trabalho, porque ela não me permitia. Isso já tinha sido falado de uma forma, só que eu acho que eu deveria ter me imposto mais, sabe? Eu não conseguiria, porque
Eu cheguei aqui tomando medicação, mas eu cheguei aqui extremamente fragilizada pelo processo exaustivo que foi vir pra cá. A pessoa brigava comigo, eu me calava. A pessoa era racista. Eu lembro que uma vez nesse mesmo trabalho, o menino comparou o meu cabelo com uma vassoura. E eu disse assim, olha só, não faça esse tipo de brincadeira comigo, que esse tipo de brincadeira é racista, é racismo, tá? Você tá comparando o meu cabelo com algo pejorativo, com a intenção de rir, com a intenção de achar graça, isso se chama racismo. Por que você não me compara meu cabelo com uma coisa bonita? Então, assim, tá sendo racista, como muitos portugueses são, então, por favor, não faça isso. Nunca mais fizeram. Foi a única vez que eu consegui me impor. Bem, no meu terceiro trabalho, a situação foi mais grave. Só que foi assim, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que chegou pra mim um dia e falou assim, vamos fazer... Tu é pretinha, tu tem amiga pretinha, pretinha é boa de cama, vamos fazer um bacanal. Nenhuma amiga minha tá disposta a isso. Por que você tá me chamando pra fazer isso? Gente, eu fiquei com a cara no chão. Porque eu trabalhava num restaurante, ele me chamou em frente à cozinha inteira. A cozinha são muitos funcionários. E daí ele falou várias coisas que eu não vou falar aqui por questões que muita gente vai ficar chocada mesmo, porque envolve sexo, e eu acho que não é a função, tá? E ele me diminuiu como mulher, como ser humano e como pessoa negra, assim, a zero. E daí, eu só saí, guardei isso pra mim, todo mundo riu, todo mundo achou engraçado, ninguém tomou providência. Dias depois, eu fiquei sem dormir por muitos dias, e eu tive uma crise muito aguda de ansiedade. Eu tive que recorrer a psicólogo com urgência, porque eu ainda não estava fortalecida o suficiente para enfrentar essas situações. Gente, depressão, racismo, são coisas que não batem. Se você não tiver fortalecido, você não consegue. Daí eu contei para minha supervisora chorando, pedi para tomarem uma atitude. E daí o menino, do nada, começou a me tratar bem. Eu precisava de lidar com ele, gente. E o meu trabalho dependia, em certa maneira, do dele. Então eu resolvi que eu não ia abaixar minha cabeça, que eu não ia desculpar, mas que eu não ia ficar brigando todos os dias, que eu ia acabar com a minha saúde, ia ser despedida, não podia na época. Daí a supervisora não deu a importância que essa situação tinha a ela, não contou para os meus chefes, e no dia a gente teve uma reunião e eu expus tudo. Eu falei todas as pornografias, as putarias, as merdas que ele tinha falado comigo com referência à minha cor, objetivando a mulher negra, sexualizando-a e colocando a mulher negra como única e com o objetivo de servir ao sexo do homem. E daí, algumas semanas depois, ele pediu demissão. Eu expus o racista para todo mundo. E eu tenho muito orgulho de mim por ter conseguido fazer isso. E daí ele saiu. Daí as brincadeiras de cunho racista diminuíram muito. Mas continuaram-se o machismo e a xenofobia. Tudo velado, tudo estrutural, aquela coisa disfarçada de brincadeirinha. Daí, com o tempo, eu consegui lidar melhor. Fui me fortalecendo com a medicação, com a terapia, com a tentativa de buscar inteligência emocional, com a tentativa de me estabilizar emocionalmente para conseguir lidar com aquelas situações. E hoje em dia, se falar comigo, abateu, levou. Gritou comigo, eu grito mais alto. Me xingou, se tiver sendo injusta, eu xingo também. Eu mereço isso? Não, né? Então, eu acho que você precisa estar fortalecida emocionalmente, psicologicamente, para mudar de país, porque você vai sofrer essas coisas. Imigrante nem sempre é bem-vindo, mulher nem sempre bem vista, né? É sempre diminuída, é sempre sexualizada, objetivada. Se você é negra, então, minha filha, é tomar no cu direto, né? Mas é isso, assim, vim fortalecida. Eu não aconselho a ninguém vir na condição que eu vim, tá? Eu não teria sofrido a metade das coisas se tivesse esperado meu tratamento fazer mais efeito. Mas, enfim, tava desesperada e eu vim assim mesmo.
Como você decidiu ir embora com essa situação e se você repensou a sua decisão? Eu acho que a pessoa pergunta mediante a quarentena. Eu decidi vir para Portugal porque eu vivia uma realidade familiar que contribuía negativamente para a minha depressão. Essas pessoas, elas identificavam em mim padrões de comportamento depressivos, mas não atribuíam isso à depressão, atribuíam isso como egoísmo, como introspecção, como... Eu precisei vir para Portugal para entender o seguinte, que você só vai ser ajudado se você se permitir ser ajudado. Eu não me permitia, eu me fechava, porque eu acho que o amor, que a solidariedade, que a humanidade, ela tem que vir naturalmente. Não é uma coisa que você tem que falar assim, olha fulano, eu tô com depressão, preciso de ajuda. Eu achava que não, achava que, poxa, você tá vendo que eu não convivo mais com família, você tá vendo que eu não me dou bem com a minha mãe, você tá vendo que eu só tô trabalhando, voltando pra casa e de vez em quando eu consigo sair, você tá vendo que eu tô enfiada no meu quarto, eu vivo horas e horas no meu quarto, que eu prefiro estar sozinha do que socializar. Peraí, alguma coisa tá errada. Então, vou conversar com você, vou perguntar o que tá acontecendo, vou pedir desculpa se eu agir mal com você, vou me prontificar a ajudar, a pegar na tua mão, te levar para fazer algum tratamento, alguma atividade, te apoiar, ter atenção, te sustentar no meu colo. Eu sou assim, eu faço isso com as pessoas desde que eu era pequena. Então, eu entendi isso, por que as pessoas não estão fazendo isso comigo? As pessoas não me amam, ou então não merecem o meu amor. Então, eu comecei a me afastar da minha família e da minha mãe. Eu e a minha depressão. Daí eu falei pra minha mãe que eu comecei a fazer tratamento com a clínica geral, com a médica de família e com o psicólogo da época. Daí eu comecei a ser medicada, que a minha situação estava muito grave. Muito mais grave do que a minha família ou minha mãe possa imaginar. E daí, mesmo assim, a ficha da minha mãe não caía, que eu tava com depressão. Daí eu falei, gente, eu não consigo me curar num ambiente assim, eu tô vivendo uma relação tóxica com a minha família. Isso juntou com o fato de que muitos consideravam amigo afastaram de mim por N razões. Eu acredito que muita gente não tem paciência de lidar com uma pessoa com depressiva, não sabe lidar, e daí fica assim, o que eu faço? Daí também não quer fazer nada. Tem também essas pessoas que são egoístas, não são humanas, tem as pessoas que simplesmente não sabem, tem as pessoas que estão vivendo também um momento muito difícil que não conseguem te ajudar, tá? Existem esses 3 tipos de pessoas, então não ache que o mundo todo te odeia só porque você tem depressão, porque não é assim que funciona. Daí eu falei assim, vou embora, 2016 eu decidi, 2017 eu comecei a juntar dinheiro, 2018 falei, nossa, aí já não conseguia me dar bem mesmo. E daí a minha tia falou, mas por que você não me disse? E ela é uma pessoa que sempre está disposta a ajudar, e hoje em dia eu conto muito com ela. Né? Eu vim pra cá pensando nisso. Cheguei a repensar minha decisão de ter vindo, foi quando eu fui submetida a essas situações no primeiro emprego e no terceiro emprego, as situações de racismo, xenofobia. Mas eu não consigo me imaginar no Brasil. Sobretudo com esse governo atual, sobretudo com a situação da quarentena. Então eu não repensei a minha volta não, mas eu quero muito que a minha família venha me visitar. Esse processo, de algum modo, te auxiliou no tratamento pela depressão? Gente, quando eu comecei o processo de tratamento, eu já estava com os meus planos de vir para cá. Eu achava o seguinte, que estando num lugar que eu considero a minha casa, casa é onde seu coração escolhe estar. Na minha casa, no país que eu escolhi para viver, no lugar que eu tive paz, que eu tive a primeira vez paz de espírito em relação ao turbilhão que eu estava vivendo, foi quando eu vim de intercâmbio. Que eu queria reviver aquela sensação de paz, de tranquilidade, de viver para mim, de não viver problemas ali, de não viver depressão de familiar, de não viver problemas da minha família. Eu achava que eu vindo para cá, que eu teria paz para lidar com o processo de mento, posteriormente cura com a depressão, mas não foi assim. Não foi assim porque eu caí nesses trabalhos. Eu tinha muito medo de ficar sem dinheiro. Eu trouxe dinheiro bastante. Mas eu tive pânico. Assim que eu vim, eu quis arrumar trabalho. Eu não ia esperar meu dinheiro acabar para eu arrumar um trabalho, né? Então, eu me cobrava. Eu tinha muito medo. Eu entrei em pânico de ficar sem dinheiro, de ter que
de não conseguir pagar o mestrado e de ter que ir pro Brasil. Eu acho que isso contribuiu muito para eu piorar. Eu não acho que vindo pra cá, isso me ajudou com tratamentos. Eu só piorei. Eu piorei de uma forma diferente do que eu poderia piorar no Brasil. Você viria de novo nessa situação? Não, eu adiaria estar mais estável emocionalmente para poder vir. Porque a depressão, gente, ela não melhora só porque você muda de cidade, de país, de curso, de casa, de namorado, sei lá, de N coisa, de estilo. Ela é uma coisa que tá dentro de você, daqui do coração e da tua cabeça. Então você tem que cuidar dela para que você, quando estiver mais estável emocionalmente, tomar grandes decisões. É o que eu aprendi. Tenho interesse em saber o que desencadeou sua depressão. Gente, o que desencadeou minha depressão? A depressão é uma doença, né, gente? Ela tem predisposição genética, já que eu tenho familiares com depressão. Eu tinha tendência a ter depressão desde pequena. Mas também são fatores adversos que acontecem na vida. Eu não sou psicóloga, não vou saber te explicar isso do ponto de vista clínico. Mas eu acho que o que desencadeou a minha depressão, primeiramente, foi ter lidado no ensino médio com um colégio extremamente difícil. Eu estudava em um dos 10 melhores colégios do Brasil, mas era um colégio muito difícil. O primeiro ano eu tirei de letra, porque ainda não convivia com a depressão de uma familiar muito próxima a mim. Mas no final desse primeiro ano eu passei a conviver com crises de síndrome do pânico, com crises agudas de depressão. Eu estava extremamente grata de poder apoiar essa pessoa, mas eu acho que isso me sobrecarregou. E daí, o que me fez ter a depressão mesmo foi o colégio. E daí essa situação, eu já estava fragilizada, o colégio começou a cobrar cada vez mais, ficar mais difícil, a nos pressionar para que as minhas notas caíram. Por exemplo, eu vinha de notas em química de 7,5, 8,5, que não era boa, mas também não era ruim, para 0,5. Para vocês terem noção, para 1,5, 0,5. Meus professores não sabiam o que acontecia, meu coordenador também não, e atribuíam isso à falta de estudo. Eu não sabia que eu estava num processo depressivo, minha família não sabia e ninguém entendia. Achava que era só dificuldade. Então eu vivi uma situação de bagunça até o meu terceiro ano, de onde eu pedi muito a Deus para passar, gente. Eu fiquei com recuperação, mas graças a Deus eu passei. Quando eu acabei, esse processo depressivo acabou. Gente, eu vivi 3 anos na minha vida em paz. Sim, porque eu achava que o problema era a falta de conhecimento. Gente, não era. Porque quando eu atingi um estado de paz emocional, eu passei assim, facílimo, passei em 15º. Entrada na faculdade me desencadeou outra crise depressiva e eu iniciei a faculdade já deprimida. Sabe quais são os fatores que participaram da sua depressão? Sim, sobrecarga emocional, cobrança interna, tentativa de ser perfeita em todos os setores da minha vida, a necessidade de alcançar níveis sempre superiores às quais eu já havia alcançando na minha vida, as expectativas de uma boa estudante, de notas boas, da academia e da minha família. Pensar num futuro que eu já teria que estar desenvolvendo, passar num concurso, comprar meu carro, coisas que a minha família colocava na minha cabeça, que eu passei a me cobrar mais do que a minha própria família. Chegou um ponto que a minha família estava tão orgulhosa que quem só me cobrava era eu, entendeu? Então, lidar com a depressão dessa familiar é muito importante também, porque eu queria muito ajudar, não sabia como, aí juntava uma sobrecarga com a outra e bum!